alguns anos. Tem quanto tempo que eu vim aqui a última vez? Foi antes da pandemia, não foi? A conferência aqui. Foi em 2000 e? Foi antes da pandemia, né? Uau. Que alegria, mas foi um privilégio, foi um momento que eu não me esqueço, foi um tempo muito precioso aqui. E ter sido convidado para estar aqui também é para mim é um tempo muito precioso, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, falando para líderes, né? E vendo o que Deus está fazendo aqui. Bom, eu vou hoje de alguma forma, eu vou tentar ser bem prático em algumas coisas. Então, eu não vou ler muito a Bíblia, eu quero só trazer algumas direções práticas daquilo que eu aprendi nesses anos de liderança, que me ajudaram bastante. Então, para quem não me conhece bem, eu sou o Weber, eu sou filho de pastor, meu pai é pastor. E eu cresci num ambiente de igreja. Então, antes de chamar meu pai de pai, eu chamava ele de pastor. E na nossa igreja, o contexto é a Assembleia de Deus. A gente cresceu no ambiente da Assembleia de Deus, onde a gente às vezes tocava, o jogo a gente tocava em alguns lugares. E então a Assembleia tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante. E há uns 20 anos atrás, meu pai, direcionado pelo Senhor, abriu a nossa igreja, que hoje chama God Provider, mas que antes chamavam Deus Provedor. Chama God Provider porque nós temos uma igreja nos Estados Unidos. Então a gente decidiu que quando for abrir todas as igrejas é melhor chamar todo um nome só em inglês, todo mundo entende de alguma forma, mais cedo ou mais tarde. E há cerca de 20 anos nós abrimos a igreja e foi muito bom, foi um período muito importante. Eu vi pessoas sendo curadas, eu vi pessoas de câncer sendo curadas, famílias sendo restauradas, coisas que nós começamos a ver na igreja, pessoas prosperando do zero. E a nossa igreja era uma igreja muito simples. A Poli chegou aí lá, até um amigo nosso, ele falou assim: cara, eu lembro da igreja de vocês, que ela assim, ela era talvez um quarto disso daqui, um quarto desse tamanho. A nossa igreja era bem, só que era um quarto assim, um quarto com 3 pisos diferentes. Né, um ventiladorzão torando assim em cima dos irmãos, você não sabia se você ouviu o som do pregador ou se ouviu o ventilador tocando. E aí a gente cresceu nesse ambiente, e a gente era culto quarta, sexta, sábado, domingo, quinta era dia todo de oração, terça era grupo pequeno, só sobrava segunda quando alguém não fazia uma festa. E aí nessa igreja, quando meu pai abriu, ele abriu pela direção de Deus e foram poucas pessoas. Primeiro foi a nossa família. Eu lembro que tinha cultos que a gente fazia, que era culto que só dava a nossa família. E aí, quando a gente acabava o louvor, aparecia uma pessoa. E a gente sentava com aquela pessoa ali. Então, começamos meio que do zero em tudo. Então, eu nunca fui um cara assim... Tem gente que já nasceu líder, né? Tem gente que já nasceu, já toma a frente, já faz... Eu não sou esse cara, eu não sou essa pessoa. Eu vou observar primeiro, eu vou assim, se me empurrarem, eu vou, se não tiver ninguém, eu vou, me disponibilizo. E foi assim na minha vida em muita coisa. Foi assim para aprender a tocar. Eu aprendi a tocar teclado e violão, porque quando Deus direcionou meu pai para abrir igreja, não tinha ninguém para tocar. Então, era assim que funcionava comigo. Eu virei líder de jovens, porque não tinha líder de jovens. Eu virei... professor da escola dominical, porque não tinham professores da escola dominical, então eu estudava a Bíblia e foi esse período que eu comecei a servir. Então a minha liderança, ela nasce da necessidade, ela não nasce do desejo de ser líder. As pessoas perguntam: o que você queria ser na vida? Eu não queria ser nada, gente. Sabe? Tem gente que queria ser alguma coisa, sempre teve um sonho desde pequeno, nunca tinha sonho em coisa nenhuma, não queria ser nada. Mas eu sempre tive uma característica, a minha característica é ser obediente. Eu sempre fui obediente e sempre quis servir. Ponto. Não era especial, nunca achei que falava bem, nada. E nesse período, crescendo e servindo na igreja, meu pai também, eu tive um pai muito encorajador, que me encorajava a ministrar. Meu pai era conhecido como pregador, ele era conhecido como alguém que ministrava. E quando a igreja começou, passou um tempo, ele começou a me encorajar a pregar nos cultos. Então eu pregava nos cultos de domingo, às vezes. As pessoas não queriam me ouvir pregar. Eu lembro que algumas vezes que eu estava pregando, levantava alguém no meio do culto e falava assim: eu não concordo com você, no meio do culto, domingo à noite. Eram coisas desse jeito que aconteciam comigo, assim, sabe? E graças a Deus pelo encorajamento do meu pai, então isso mostra a liderança dele em me encorajar, sabe? Em ver algum potencial e trabalhar. Isso refletiu também na forma como eu trabalho com as pessoas.
E aí, crescendo em liderança, chegou um momento, depois de alguns anos de igreja, que eu senti uma necessidade no meu espírito de entender por que a igreja não fluía, por que as coisas não fluíam. Apesar da gente servir com todo o coração, meu pai nunca foi interesseiro, e aconteceu algumas coisas engraçadas, porque como a gente era uma igreja pequena, as pessoas chegavam quebradas, chegavam destruídas, elas iam lá, a gente orava com elas, acompanhava elas, quando elas estavam bem, elas iam na fonte da vida e contavam o testemunho que Deus tinha apareceu na televisão e falava: olha, apóstolo, você orou por nós aqui e tal, e foi uma bênção. E a gente enfrentou coisas como essa, sabe? Pouquíssimas pessoas acreditaram. E eu comecei a perguntar um dia, o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar, e a forma como foi incomodado foi assim: para que serve a igreja? Para que serve a igreja? E eu comecei a perguntar: será que o nosso objetivo como igreja é ficar fazendo culto até Jesus voltar? Nós vamos ficar assim, fazendo culto? Cara, e olha que era culto. A gente era quarta, terça grupo, quarta culto de não sei o que. Eu não sei nem o que era culto, quarta. Era assim, era um culto. O objetivo, o propósito a gente não tinha, era culto. Né? Quarta, quinta, oração o dia todo, eu entendo, a gente jejuava. Sexta-feira era o culto de libertação, que era o mesmo culto de quarta, mas aí depois do culto tinha vigília. E assim, olha, praticamente quase todas as noites a gente ia para o monte. Acabava o culto na igreja, a gente ia comer alguma coisa e ia para o monte. Então esse era o nosso ritmo, sabe? Sábado, culto de jovens, que tinha lá 5 jovens durante vários anos. Então esse era o nosso ritmo. E um dia eu comecei a perguntar para Deus, eu falei assim: Senhor, para que serve a igreja? O Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Eu via que tinha alguns limites que não deixavam a gente fluir, e a gente só não sabia o que era. Meu pai era um ótimo pastor, minha mãe uma ótima pastora. Nós servíamos a comunidade. Eu não entendia para que servia a igreja. E eu creio que foi uma insatisfação na minha vida que o Espírito Santo de Deus começou a gerar. Eu comecei a perguntar: será que esse é o nosso objetivo? Eu vou ficar fazendo culto aqui todos esses dias até Jesus voltar, e é isso daí? Né? As pessoas melhoram, casam e vão ficar por isso mesmo. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre igrejas. Eu comecei a buscar respostas sobre as igrejas que faziam, que tinham uma vida, que transformavam, transformavam, igrejas que cresciam, igrejas que não cresciam. E aí eu tive o conhecimento de um livro chamado Desenvolvimento Natural da Igreja. É um livro antigo já, que foi uma pesquisa que eles fizeram com mais de 5.000 igrejas e descobriram 8 marcas de qualidade que essas igrejas têm. Sejam igrejas pequenas, sejam igrejas muito grandes. Então eles fizeram 8 marcas de qualidade e descobriram que as igrejas sadias, elas tinham essas marcas de qualidades bem interessantes. Né? Então, então eu comecei a estudar sobre isso, mas ainda assim eu não encontrei a resposta para a igreja. Eu comecei a estudar sobre liderança, comecei a estudar sobre a questão da liderança. E geralmente, quando eu vou em muitas organizações, eu vejo, principalmente em igrejas, eu sento às vezes com muitos pastores, fiz isso nos Estados Unidos. Muitos pastores falam assim: pastor, ele chega para mim assim: cara, aqui eu não tenho ninguém que é tão bom quanto eu. De alguma forma, ele não fala com essas palavras, mas é como se fosse, né? O povo aqui não entende, não sei o que lá mais. E eu também tinha essa linha de raciocínio até ler um livro do John Maxwell chamado As 21 Leis da Liderança. Bom, na primeira lei da liderança, que é a lei do limite, antes chamava de lei da tampa, né? E ele fala o seguinte: a sua organização não vai crescer mais do que você. Se você é o líder, você é o que limita a sua organização. E, mano, depois disso eu não critiquei mais ninguém, entendeu? Eu descobri que eu era o problema e eu era a solução. A minha liderança era a solução. E aí eu fui vendo essas 21 leis, estudando nessa época, eu percebi que tem alguns problemas que são problemas da liderança, que são coisas nossas, não são as pessoas, é responsabilidade nossa. E como líder, a gente tem que buscar um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento de vida, de relacionamento. Eu era muito, meus pais, graças a Deus, me guiaram em alguns aspectos. Eu era 8 ou 80, entendeu? Eu era, sabe, né? Então assim, tinha que me obedecer. Se não me obedecesse, você estava em pecado completo, entendeu? 100%. Eu era um cara assim, muito radical, muito amoroso, mas muito radical em alguns aspectos, e não sabia lidar com certas circunstâncias. E aí, à medida que eu comecei a entender para que serve a igreja, comecei a entender qual que era a minha função de liderança, né, as marcas de qualidade de uma igreja, eu comecei a buscar sobre isso. Então foi quando eu tive acesso, há muitos anos atrás, o livro um outro livro também que foi interessante, que foi Uma Igreja com Propósito, do Rick Warren, que
que naquela época, rapaz, eu suei para fazer aquela visão da igreja, que a gente não tinha nenhuma visão na época. Eu suei assim, sabe? Eu fiquei anos com aquilo. A gente, até a logo da igreja, a primeira logo da igreja foi uma logo que Deus me deu, que eu demorei anos para ter uma logo. E então eu suei com aquilo, eu ficava orando, e foi muito bom em alguns aspectos, porque ele mostrou alguns erros que a gente cometia nos cultos, nesse livro do Rick Warren. Mas ainda assim, esses livros não me explicavam qual era a função da igreja. Eles me explicavam assim: olha, marcas de qualidade para uma igreja saudável. Olha, faça isso, não faça aquilo. Faça desse jeito, né? Liderança, a lei das 21 leis da liderança, onde o Maxwell fala que liderança é influência, nada mais, nada menos. Eu li esses livros também, eu achei muito interessante. Mas às vezes o que falta é pessoas ensinando para você, mano, isso aqui serve para isso. Então, eu fui descobrir mesmo o propósito da igreja em 2012 para 2013, lendo o livro do Miles Monroe chamado Redescobrindo o Reino, onde eu entendi o papel da igreja dentro do contexto do reino. Foi onde respondeu muitas coisas, e para minha sorte, assim, foi onde também eu estava nos Estados Unidos, tinha a escola da Harry Baker acontecendo pela primeira vez na cidade onde eu estava, e eu comecei a se envolver e conhecer a galera da Bethel. Então foi onde eu comecei a entender que eles já praticavam essas coisas lá em Reading. Então foi algumas coisas nesse sentido. E aí, desde então, entendendo o propósito de algo, porque o que é a questão? Quando você não entende o propósito de algo, você não usa esse algo como deveria usar, ou você abusa desse algo. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Às vezes a pergunta que a gente tem que fazer é: o que é isso? Para que serve? Entendeu? E às vezes, nós no Brasil, às vezes nós perguntamos assim: como é que usa? Nós não sabemos para que serve, nós só queremos saber como é que usa. Então a visão é: o que é isso e para que serve? Então, o que é isso? Para que serve? Bom, são perguntas que nós fazemos geralmente com adolescente: cara, para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? São perguntas que são curtas, mas são tão profundas e poderosas, que uma vez que você descobre isso, cara, você agora vai te ajudar. O Miles fala uma coisa interessante, ele fala assim: a visão te ajuda a não fazer certas coisas. Então, por exemplo, porque imagina assim, cara, se eu sou tecladista, se eu vou tocar teclado, as pessoas não vão cobrar de mim porque eu não toco violão. Se eu tenho uma visão de tocar teclado, tudo bem se eu não tocar violão. Sabe? Você não vai no dentista falando assim: ó, dentista, estou com dor de dente aqui, mas eu também tenho uma dor no pé, tem como você dar uma olhada? Não, você vai ao dentista porque ele vai cuidar dos seus dentes, ele vai cuidar de alguma área relacionada àquilo que ele trabalhou. A visão te limita. A visão faz com que a sua energia esteja focada num lugar só. Nós não nascemos para fazer tudo, isso vai te ajudar bastante na vida. Por exemplo, Jesus não foi enviado para o mundo inteiro. Jesus, quando ele veio, ele cuidou de Israel, das ovelhas de Israel. A partir de Israel, os discípulos iam cuidar do mundo. Então Jesus, gente, tinha tanta gente passando fome no mundo, tinha tanta gente sendo abusada, tinha tanta pobreza no mundo romano. Jesus poderia ter ido pregar lá também. Ele só pregou em Israel. O ministério dele foi em Israel. Significa que nosso chamado tem um povo, é um lugar geográfico, nós temos uma faixa etária, um grupo de pessoas para nós alcançarmos, e não precisamos nos sentir culpados em não alcançar todo mundo. Às vezes, a função de certas pessoas vai ser alcançar quem você não alcança, e está tudo certo. Né? Então a gente deixa elas alcançarem quem a gente não vai alcançar de alguma forma. Isso me ajudou muito, me ajuda como igreja, me ajuda como pastor, me ajuda a entender o perfil das ovelhas que Deus tem nos dado, me ajuda a entender o perfil daquilo que nós queremos construir, sabe? Aquilo que o Senhor, Deus está te dando uma visão, mano, construa isso, então você vai construir isso. Deus não quer que você construa tudo. Então você tem essa visão de construir certas coisas. Quando Moisés morre, o chamado de Josué era entrar na terra prometida. O livro de Josué é interessante. O livro de Josué é interessante porque é um livro assim, a maioria do livro de Josué matou não sei quantas pessoas. E a espada matou fulano, matou Beltrano, matou não sei o que, rei de tal. E foi assim, é só matança. O livro de Josué é domínio de território. A função de Josué foi dominar território. A gente fala de Davi matar gigante, e os homens de Davi mataram os últimos 5 gigantes da terra, mas na realidade Josué já tinha matado mais gigantes. Sem Josué, Davi não viria. Está comigo ou não? Então assim, Moisés tira o povo do Egito, Josué coloca eles na terra prometida.
E aí começa o processo de conquista de território. A próxima liderança deveria estabelecer uma cultura. Então, para que tivesse um rei, eles tinham que ter uma terra. Foi função de Josué. Então, cada líder tem uma função. O chamado de Davi foi um chamado diferente de Salomão. Imagine, Davi, um cara guerreiro, cheio de justiça, o cara que ele estabeleceu o trono de Israel de uma forma poderosa. E aí, ele era um homem guerreiro, matou gigante. Quem que era Salomão? Salomão era o cara da roupinha fina, do terno e gravata, né, uma coisa bonitinha, uma coisa, sabe? Salomão, Davi era o trator, foi o trator e fez e aconteceu. Salomão estava lá, sabe, andando bem arrumadinho, né, num palácio maravilhoso, um arquiteto, talvez nem poeira ele pegava, o pezinho dele era limpinho sempre. E aí você pega Davi, um cara completamente. São perfis diferentes de liderança, mas que um completa o outro. Entendeu? Você não precisa de outro Davi, você precisa de um Salomão. Eu falo para os meninos da nossa igreja, a igreja não precisa de outro Heber, a igreja precisa de você, do seu perfil, daquilo que você carrega. Vocês estão comigo ou não? Bom, então eu quero trazer essas de forma mais prática, porque a Bíblia você já entende, eu creio nisso, e a gente pode pegar vários exemplos bíblicos, mas eu quero trazer algumas coisas de forma prática. O que nós acreditamos? O que eu acredito? Eu acredito que todos nós nascemos para ser líderes. Todas as pessoas que existem nasceu para ser líder. Todo mundo tem um chamado para ser líder. Mas o que é um líder? A pergunta é essa. O que é um líder? Né? O líder, ele não é um gerente. O gerente, ele quer manter as coisas. Um líder quer mudar as coisas. Um líder ele vê as coisas de uma forma diferente. Às vezes, é claro que você pode ser um gerente. Por exemplo, uma falácia que tem assim, todo líder é gerente. Não. Então você não precisa ser gerente para ser líder. O líder é o cara que tem a visão. Mas às vezes o gerente precisa ser o líder também. Em que sentido? Porque um abre o caminho, o outro mantém as coisas funcionando. E para você manter as coisas funcionando, você precisa saber movimentar as pessoas. Então, Deus não faz nada na terra sem ungir alguém, sem levantar um líder. Existe um princípio no reino de Deus, que é um princípio do cabeça. Deus vai levantar um líder. Né? E aí, o que é um líder? A palavra líder, ela vem do inglês que significa lead, que é de guiar. O líder é um guia. Diga comigo, líder é um guia. Então, o líder é aquele que ele se destaca como chefe ou que mostra o caminho. Se você pegar aí, você vai descobrir que é tão fácil ser líder na sua vida mais básica, que vão tirar toda essa complicação. Bom, se a palavra líder significa guia, imagine assim, um guia turístico é um líder. Está comigo ou não? Então, o guia turístico, o guia é o cara que vai mostrar o caminho. Então, o irmão que ficou lá fora para receber as pessoas, e quando ela chega, ela não sabe a entrada aqui da igreja, e ele pega aquela pessoa e guia ela até aqui, coloca ela no lugar, ele foi um líder naquele exato momento. Ele leva para a sala das crianças, ele foi um líder naquele exato momento. Está vendo? Todo mundo foi chamado para ser, não é tão difícil assim? E a gente é tão ungido para ser líder, porque, por exemplo, quando você se torna um pai, uma mãe, você já é um líder natural. Porque agora você vai guiar seus filhos. Quando você casa, você está guiando um ao outro ali. Então, você tem a liderança. A liderança é alguém que vai mostrar um caminho. O líder é aquele que vê a coisa onde as pessoas não estão vendo. A pergunta que devemos fazer é qual caminho nós estamos mostrando. Nós lideramos, ainda que não tenhamos um título. Tem algumas coisas que eu achei interessante. Alguns anos atrás, eu estava estudando sobre movimento de células, sobre grupos pequenos, e tem um livro chamado Faça a Colheita, Reap the Harvest. Eu não li ele em português, eu acho que ele é só em inglês. Mas foi um dos livros que mais me ensinou, não sobre célula em específico, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, se você está tentando transicionar a sua igreja de uma igreja tradicional para uma igreja em células, aí ele fala assim, quando não fazer? Aí ele mostra alguns detalhes como não fazer. Uma das coisas que ele falou é o seguinte, quando a maioria da liderança, número um, quando o senior pastor, o pastor presidente, não está envolvido de fato com o projeto. Número dois, quando a maioria da liderança não aprova essa mudança, eles não estão com o coração para essa mudança. E aí ele falou assim, quando eu falo na maioria da liderança, eu estou dizendo não dos líderes ordenados, mas eu estou dizendo daqueles que são líderes, mas que não têm um título.
Ou seja, tem na igreja aquelas pessoas que eles não têm um título, mas se eles aprovarem ou desaprovarem, a galera não vai com eles. Porque o título de liderança, é isso que vocês precisam entender, o título de liderança, ele é só um título. Na escada de liderança do John Maxwell, ele fala assim que o primeiro degrau da liderança é a posição. O primeiro degrau da liderança é a posição. Significa assim, cara, eu não tinha ninguém para liderar o louvor. O pastor me coloca como, olha, pastor, você é uma das pessoas fiéis que tem aqui, gosto de você, vou colocar você como líder de louvor. Ele me coloca como líder de louvor. Bom, aí o que algumas pessoas pensam? Cheguei lá. Sou líder. Você não é líder ainda. Por quê? Porque o líder é alguém que as pessoas guiam, que as pessoas seguem. Então, o primeiro degrau da liderança é a posição, é o título. Segundo degrau da liderança, eu acho interessante, ele fala assim, agora as pessoas te seguem, no primeiro degrau, as pessoas te seguem porque elas têm que seguir. Botaram, sei lá. Segundo degrau é as pessoas te seguem porque elas gostam de você. Você conquistou um outro espaço no coração delas. Elas não te seguem agora porque, o pastor colocou ele, não, eles te seguem agora porque gostam de você. Terceiro nível de liderança que eu achei interessante, ele falou assim, elas te servem porque agora você fez algo pela organização que deu certo, elas te respeitam. Primeiro líder, posição. Primeiro nível de liderança, posição. Segundo líder, carisma, de alguma forma, as pessoas gostam de você. Terceiro nível, as pessoas te seguem porque você está fazendo algo que deu certo. Isso forja a sua liderança de alguma forma. Então tem gente que é assim, ele virou líder, empolgou com o título, não vai virar nada. Aí ele faz as pessoas gostarem dele, as pessoas gostam dele, mas o que acontece é, logo as pessoas percebem, cara, não tem resultado nenhum. Ele é gente boa pra caramba, mas nada muda, minha vida não muda, entendeu? Não ora comigo, não faz nada, não tem crescimento. É o segundo nível de liderança. Então o terceiro nível é quando elas falam assim, não, fulano agora não só gosto dele, mas mostrou que a gente pode trabalhar junto, e esse trabalho que nós fazemos juntos produzir um resultado. Olha o resultado que está tendo aí na minha vida, na minha família, na minha casa, nas pessoas que estão comigo. Vocês estão comigo ou não? Está tranquilo? Então, você começa a entender isso. O quarto nível é quando as pessoas, você não só faz pela organização e deu certo, mas quando você faz pelas pessoas também. Então, existe aquele negócio das pessoas que vão organizar, cara, eu vou servir de alguma forma a sua vida, que eu vou te ajudar no seu propósito, no destino que Deus tem para você. E o quinto é quando você se torna uma referência para todas as pessoas, ainda que não seja não só da sua organização. Esses são alguns níveis de liderança que eu achei muito interessante, que me ajudou bastante também no começo da minha liderança. Agora, o líder, ele tem que investir, ele é um guia, ele é a pessoa que está mostrando o caminho. Deus te dá uma visão e ele se destaca como chefe. A palavra chefe é interessante, a palavra chefe vem do francês chef, que significa cabeça. A palavra chefe só significa isso, cabeça. Né? Alguém que é o cabeça, alguém que mostra o caminho. Então, qual o caminho que nós estamos mostrando? Nós lideramos não só com as nossas palavras, mas nós lideramos com as nossas ações. Nós lideramos, e isso tem falado para os meninos que têm caminhado, assim, cara, nós lideramos quando nosso comportamento dentro da igreja. Nós lideramos com a forma como nós conversamos com as pessoas. Nós lideramos quando nós mesmo no dia em que nós não vamos servir, fazer alguma atividade no púlpito, nós vamos no culto, nós estamos presentes no culto, nós buscamos de alguma forma servir as pessoas. Então, nós não lideramos só quando a gente pega o microfone, nós não lideramos só quando a gente toca, quando a gente serve naquele dia, mas nós lideramos em todo momento, quando as pessoas vão conversar com a gente. Então, a liderança, ela tem que ser algo não só no culto, mas a liderança, ela é em todo dia, na nossa casa, sabe? No nosso trabalho. Você está mostrando um caminho, você está mostrando um jeito. Então, vou te dar um exemplo de liderança simples. Você já foi eu não sei se tem alguém aqui, mas tem casas que você chega na casa daquela pessoa, imagine que ela está te recebendo lá na casa dela, e ela vai e tira o sapato, antes de entrar em casa. A maioria de nós não tem o costume de tirar o sapato. No Brasil nós não fazemos isso. Né? Mas quando a pessoa tira o sapato, o que você sente constrangido a fazer? Tirar o seu sapato também. Né? Na sua casa assim, você fica assim, ixi, você já vai na casa do irmão já sabendo que é o irmão que tira o sapato. Ele te guiou sem falar uma palavra.
pessoa te guiou. O nosso comportamento, a nossa leitura bíblica, a nossa presença nas reuniões de oração, sabe, a nossa oferta, o nosso dízimo, sabe, a forma como nós tratamos as pessoas, até o silêncio em certas circunstâncias, está guiando alguém. Você está guiando as pessoas, está guiando a sua família, você está guiando a sua casa. É importante nós entendermos isso. Jesus nos mostra que os judeus, eles se achavam guias dos cegos, né? A Bíblia nos diz que a integridade guia os justos. Judas guiou os fariseus para prender Jesus, em Atos 1,16. Está vendo a liderança aqui? Então, a palavra líder você não vai achar na Bíblia. Mas chefe, guia, né? Jesus nos diz que ele é o nosso único líder, ou o nosso único chefe. É o que nós começamos a perceber, né? Outra coisa interessante sobre liderança, que eu vou trazer sobre igreja, é que a palavra, como a palavra em grego chefe significa cabeça, isso me dá uma ideia sobre liderança. Cabeça tem um controle sobre o seu próprio corpo. Ela não precisa de falar para o próprio corpo com palavras. Quando nós estamos debaixo da liderança de Jesus, que é o nosso líder maior, debaixo da cabeça de Jesus, Jesus não tem que ficar insistindo com a gente para nós fazermos certas coisas. Por exemplo, o seu corpo se movimenta sem você falar com ele, de forma audível. Sim ou não? Eu não preciso falar para o meu braço, só mexe. Eu pensei, ele mexe. Para eu fazer alguém, o outro braço mexer, se eu preciso usar a minha voz para fazer um braço mexer, é porque esse braço não é do meu corpo. Então, para eu fazer o seu braço mexer, eu tenho que falar com ele. A minha cabeça tem que falar com a sua cabeça, para a sua cabeça mexer o braço. Vocês estão comigo ou não? Esse é o poder da liderança. Então, tem pessoas que estão com a gente e eles não fazem parte do nosso corpo. Toda vez você tem que pisar em ovos, você tem que não sei o que lá mais, aquela coisa, não sabe se quer, não sabe, ele não faz parte do seu corpo. Ele faz parte de uma outra cabeça. Isso é extremamente importante para nós entendermos. Por quê? Porque as pessoas que não fazem parte da nossa liderança, se eles estão aqui na igreja, gente, às vezes nós estamos insistindo com quem nós não deveríamos insistir. No reino de Deus tem uma coisa muito interessante. No reino de Deus é assim, ó, aquilo que está dando fruto, você celebra para dar mais fruto. Aquilo que não está dando fruto, você poda, para não gastar energia. É o princípio de Jesus. Como que no Brasil a gente trabalha? O contrário. Está dando trabalho, você dá mais atenção. Você gasta mais energia. Você fica lá. E o que está dando fruto? Não, deixa quieto. Deixa lá, já está dando fruto. Aí quando começa o que está dando fruto, dando trabalho, você fala, não, então eu vou focar aqui agora no irmão que está dando... Não, meu irmão. Entendeu? Outra coisa, você está celebrando algo. O que você está celebrando? Aquilo que você celebra, aquilo que você honra, vem sobre a sua vida. E tem pessoas que, na minha caminhada, o que eu aprendi como igreja, gente? Assim, nós temos alguns princípios que a gente sempre fala, até mesmo na classe Nossa História. Eu aprendi algumas coisas que me ajudam muito. Tem pessoas que o tempo delas com a gente acabou. É duro dizer isso, mas é verdade. Então, o tempo delas com a gente acabou. Eu falo para os irmãos o seguinte, olha, se seu tempo acabou conosco, se é hora de ir, está abençoado. Porque a gente vai ser problema para você e você vai ser problema para a gente. Eu não quero gastar energia com quem não vai gerar em nada. E tem pessoas que você pisa em ovos a vida inteira, ela não é parte da sua liderança, para no final ela ir embora. Então, existe um grupo de ovelhas que Deus está trazendo, e a gente tem que pegar essas pessoas, focar nisso. Então a liderança, ela está lá para servir dessa forma. Ela está lá para entender quem Deus está enviando, quem Deus está trazendo, quem faz parte do seu corpo, quem está para servir, quem está para trabalhar, e você vai guiar o caminho delas. Tem gente, querido, que nós nunca vamos ser líder delas. E está tudo bem, glória a Deus por isso. Entendeu? Tem gente que nós nunca vamos ser líder dela. Não interessa o que você faça, não é porque você conhece mais ou conhece menos, não. Ele não abraçou aquela realidade. Então nós precisamos entender sobre isso. O líder, ele traz esse direcionamento. Se nós estamos para guiar as pessoas, nós também precisamos ser guiados por autoridade. Só entende a autoridade quem serve a alguma autoridade. No reino de Deus, a transferência de unção é para aqueles que servem.
reino de Deus, a transferência de unção é para aqueles que servem. Por que não foram os filhos de Moisés que viraram os próximos líderes de Israel, mas sim Josué? Josué era o cara que carregava a mala de Moisés. Josué era o que estava lá para tudo que Moisés pedia. No reino de Deus, a transferência de unção é para aqueles que estão servindo. Então, liderança não é uma performance, uma técnica, um estilo ou aquisição de habilidades. Não é um ator de filmes, mas um líder de vida que leva as pessoas, que conduz as pessoas. Para onde nós estamos guiando ela? A visão que Deus tem dado, para onde nós estamos guiando as pessoas que estão conosco? Qual que é o nosso objetivo? Bom, para mim o objetivo básico de liderança cristã é conduzir as pessoas a viverem o destino que elas carregam. Você precisa aprender a identificar o destino que as pessoas carregam. Isso muda muito o jogo. Por quê? Porque cada um de nós carrega um destino, um propósito. Cada um de nós carrega um propósito. Gente, nós não sabemos o que está no coração das pessoas. Nós não sabemos o que Deus colocou nelas. Elas podem ser o próximo apóstolo Paulo. Ou elas podem ser o próximo Bill Gates. Ou elas podem ser o próximo presidente da República. Nós não sabemos quem elas são. Deus pode mudar a sorte delas de alguma forma. Como cristãos, nós precisamos aprender a liderar essas pessoas através dos olhos divinos para ver qual é o chamado sobrenatural que Deus tem para elas. Imagine Jesus. Jesus pega Pedro, pega os discípulos. Quem que eram os discípulos? Ninguém, uns ninguém. Pedro era um cara pescador, era um cara que era, bruto. Gente, Jesus transforma ele num revolucionário. Jesus transforma ele em alguém que ia mudar o mundo. O líder da igreja. O encontro com Jesus faz com que você faz com que aquilo que Deus colocou em você floresça de tal forma que, se você não era ninguém, vamos dizer assim, de acordo com o mundo, você se torna alguém, porque o destino que Deus colocou em cada pessoa é grandioso. O destino que Deus colocou nas pessoas, nas organizações. Então, como a liderança da igreja, o que ela vai entendendo também? Ela vai entendendo, cara, qual que é o propósito dessa igreja? Então, existe um chamado para a igreja, o caminho, existe um chamado. Existe uma direção de Deus. Então, quando eu converso com vocês, eu não estou conversando com essas quatro paredes. Essas quatro paredes não interessam para Deus. Eu estou conversando com a organização que carrega um destino em Deus. E o que está aqui dentro? Só Deus sabe. Então, qual que é o propósito da liderança? É fazer com que isso que está escondido se manifeste para servir a comunidade de alguma forma. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, nós não olhamos pela aparência, você olha pelo potencial divino. Nas pessoas, nas organizações. Então, não interessa se elas começam pequenas, não interessa se elas têm aparência ou não. Isso nada me interessa. O mesmo sentimento que eu tenho hoje com relação àquilo que nós estamos vivendo como igreja, é o mesmo sentimento que eu tinha quando a nossa igreja era um quarto, esse daqui, com 3 pisos. É o mesmo sentimento. Não interessa o tamanho do lugar, não interessa se a pessoa tem educação ou não, se ela é inteligentíssima ou não, interessa o que ela carrega dentro dela. E como líderes, nós temos um desafio de não só nos policiar, mas de também de, Senhor, me traga uma visão sobre o que o Senhor quer fazer na vida desse irmão ou dessa irmã. Irmão, quando você começa a olhar as pessoas com os olhos divinos, com potencial celestial, nossa, é maravilhoso. Porque você transforma as pessoas. Elas começam a ver que você acredita nelas. Eu lembro que alguns anos atrás uma irmã me ligou, eu estava nos Estados Unidos e ela me manda uma oferta de $200. Eu achei estranho receber uma oferta de 200 em dólar, né? Eu achei estranho, eu falei assim, gente, mandei agradecendo ela, eu falei assim, gente, que coisa estranha. Eu sei que essa irmã vem de uma família muito simples. Ela ganhava um salário mínimo, o marido dela era motorista da Comurg, também muito simples os dois. Ela vendia roupinha na 44 naqueles negocinhos assim na calçada, sabe? Nem no camelódromo não era, na calçada mesmo, na porta lá, nas banquinhas. E aí ela falou que, cara, começou a ouvir as palavras, começou a orar na igreja, começou a buscar e tal, aquela coisa toda. Gente, em menos de 2 anos, só para encurtar a história,
Ela fala assim, pastor, em menos de 2 anos, o meu dízimo virou mais do que o meu salário. Hoje eu faturo R$100.000 por mês. Meu marido, montamos 4 empresas. Aí eu falei, cara, esse é o poder do evangelho de todas as formas. Ele restaura casamento, ele prospera pessoas, ele transforma pessoas de todas as formas. Com certeza essa é a história de vocês aqui. Aquilo que Deus foi transformando, aquilo que Deus foi gerando. Aí eu pergunto, se eu olho para essa irmã, eu falo assim, nossa, essa irmã é simples. Eu não vou dar uma moral para ela não, porque aqui a gente só trabalha com um tipo de pessoas. Não é assim que a gente funciona. O que você carrega é algo poderoso. Tem pessoas que elas chegam cheias de dinheiro na igreja, mas quando eu olho para elas eu não vejo a chama, eu não vejo o potencial. Eu falo, irmão, o que Deus está falando com você? Qual que é o chamado? Você tem dinheiro ou você é próspero? Porque são 2 coisas diferentes. São 2 coisas diferentes. Qual que é o chamado? Você está aqui para quê? Você está liderando para quê? Para qual caminho você está guiando? Então a liderança não é uma performance, a liderança é uma manifestação do Espírito. Existe um espírito de liderança, né? Onde você vive todo o tempo, Senhor, eu sou chamado para guiar as pessoas. Ele diz que funciona com os nossos filhos. Sabe? Você olha para os seus filhos e fala assim, Deus, qual que é o chamado desse menino, dessa menina? Como que eu posso ser um canal de Deus para desbloquear, para trazer à tona, para fazer fluir aquilo que essa pessoa carrega? Sabe o que eu acredito hoje? O problema no mundo é porque as pessoas não estão vivendo o seu propósito. Elas não estão vivendo o seu chamado. Para mim o problema no mundo é esse. Por quê? Porque cada um de nós foi criado por Deus para resolver um tipo de problema. Nós somos criados por Deus para resolver um tipo de problema. Então, quando você vem ao mundo, Deus já tem uma provisão. Você é uma provisão de Deus, e as pessoas que você lidera são uma provisão de Deus para esse mundo, para essa época. Olha, Jesus não ressuscitou Moisés, não ressuscitou Samuel, falou, cara, não tem ninguém no mundo agora, sabe, quem vai cuidar das minhas coisas? Eu sempre penso assim na loucura que foi Jesus deixar na mão dos discípulos. Por quê? Pensa comigo, cara, Jesus deixa 12 discípulos. Eles não tinham uma boa educação, a maioria deles. Jesus não escreve um livro. Se fosse eu, irmão, eu tinha criado a câmera, eu tinha criado a internet, né? Eu não ia confiar nos discípulos no que eles iam falar depois. Eles não tinham uma educação. Jesus só deixa a responsabilidade de anunciar para o mundo inteiro que ele morreu e ressuscitou na mão desses 11 depois. Olha que loucura, cara. Ou seja, você já parou para pensar que você só sabe sobre a vida de Jesus por causa deles? Já parou para pensar nisso? Qual que era a mensagem que eles carregavam? Não, é uma mensagem simples, de salvação eterna. Só uma mensagem simples, é uma mensagem assim que, sabe, Jesus coloca a responsabilidade desses discípulos. Ele confia neles para trazer a mensagem, porque ele vai para o céu. Olha o potencial que Jesus libera neles. Se fosse eu, falava, Deus, você me dá uma chance? Deixa eu trazer um Moisés, né, um Davi, né? Faz uma configuração diferente, deixa eu ungir essa pessoa que já foi ponta firme, já mostrou que tem um potencial. Jesus não faz isso. Jesus viu nesses discípulos algo que nós precisamos aprender a ver nas pessoas. Isso é liderança. E às vezes aquela própria pessoa não está vendo. Não está vendo pela dificuldade que ela está passando financeira, não está vendo pelo pecado que ela está envolvida naquele momento ainda, não está vendo pelo problema familiar que ela está enfrentando, ela não está vendo. Ela não consegue enxergar que ela carrega dons incríveis, né? O propósito faz com que você viva o chamado de Deus e resolva problemas que só você nasceu para resolver. Só você nasceu, gente. Escreve o que eu estou dizendo para você. Tem coisa que só você nasceu para resolver. Só você, ninguém mais vai resolver. Ninguém. Existe uma unção na sua vida, um dom na sua vida e nas pessoas que estão perto de você. E às vezes, outra coisa que me ajudou bastante, entender que aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu preciso, geralmente não está lá fora, está dentro. Cara, isso aí é muito importante. Porque às vezes nós estamos esperando um Salvador vir de fora. Alguém vir, um líder ou um irmão que vai ser bênção, que isso vai te honrar. Querido, quem Deus enviou na sua vida, que você lidera as áreas, é isso mesmo. Faz um milagre aí, entendeu? Deixa Deus te usar. Os meus líderes e pastores que eu tenho hoje, os mais ponta firme, eles não eram líderes e pastores. São pessoas que eu mesmo discipulei.
Eu mesmo não esperei de fora, não. E é engraçado, porque quando você começa a honrar quem Deus está te dando, Deus começa a trazer pessoas. Deus começa a conectar pessoas. Vocês estão comigo ou não? Ele começa. Às vezes, sabe, eu aprendi que Deus, ele honra quando você manifesta e usa bem aquilo que você já tem. O que você tem? Deus pergunta para Moisés assim: o que está na sua mão, Moisés? O que está na sua mão? O que você tem? Ah, pastor, eu não tenho nada, eu tenho vasilha. Então, Deus, eu vou fazer um milagre com a vasilha. O que você tem na mão? Então, a liderança é isso. Você vai olhar para aquela pessoa, vai ver o destino que ela carrega, vai orar por ela e falar assim: Deus, eu quero gerar para que essa pessoa viva o chamado que ela tem. Isso como igreja. Cara, qual que é o propósito dessa igreja? Essa igreja tem um anjo. Qual que é o propósito dessa igreja? Aonde que ela alcança? Quais são as pessoas que ela vai alcançar? E, infelizmente, nem todos que estão aqui vão entender isso. Está tudo bem. O pastor Bill Johnson conta uma história muito interessante, que assim que ele começou a mover da Bethel, a igreja dele eu acho que tinha 2.000 pessoas, se eu não me engano. Ele falou: cara, o que Deus quer fazer aqui, eu sinto que eu vou liberar o sobrenatural. Só saiu 1.500 pessoas da igreja. Acho que foi até mais do que isso. Ele falou: mano, mas eu não vou abrir mão, porque eu sinto que é o chamado de Deus. Cara, saiu essas 1.500. A Bethel hoje é mais de 15.000 pessoas, numa cidade de 90.000 habitantes. Faz o cálculo. Pessoas do mundo inteiro vieram. E o Bill falou uma coisa interessante. Ele falou assim: cara, se elas foram, é porque elas nunca foram minhas ovelhas. Ponto. Entendeu? Ah, tem gente que não vai gostar do seu estilo. Tá tudo bem, amém, glória a Deus. Tá abençoado. Não estou falando, gente, amanhã, olha, gente, irmão, você está desligado, você... Não estou falando isso. Faz isso não, pelo amor de Deus. O pastor veio aqui e falou: não, nada disso. Eu estou falando que... Olha uma coisa interessante que eu vi no pastor chamado Joel Osteen. Ele disse que uma vez ele estava com o pai dele era pastor da igreja, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, lá no Texas, e ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou que um dia chegou um obreiro para o pai dele e falou assim: pastor, senti de Deus... Não, um pastor chegou para o pai dele, que era o pastor Sênior, e falou assim: pastor, senti de Deus, acho que meu tempo aqui acabou e tal. Aí o pai dele, antes do obreiro terminar, falar que o tempo dele tinha acabado, o pai dele falou assim: irmão, já te abençoo, já abençoo o irmão. E o Joe Osteen assistindo aquilo, o pai dele liberando o irmão, sem insistir um pouquinho mais, sem falar, está na hora de, não, vamos caminhar. Ele, antes disso, o pai dele já abençoou, o irmão foi embora. Aí o Joe Osteen falou assim: pai, como assim? A gente tem que ficar com esse irmão, ele é uma bênção. Ele falou: meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Quando alguém está no coração de ir embora, deixa aí. Vou explicar. Um dia eu sei que o Senhor vai deixar você, vai pastorear essa igreja. Vai acontecer 4 coisas. Tem 4 tipos de pessoas que eu quero que você entenda quando você se tornar pastor. 25% não vai te aceitar. Não interessa o que você faça, se você gosta deles ou não. Tá? 25% tanto faz, tanto fez. Se é você que está lá, se é uma mula, se é um cavalo, eles vão ficar ali porque eles gostam daquele lugar. Aí ele falou assim: 25% já gosta de você. Você nem chegou direito, mas ele já simpatizou, sempre creu que Deus ia fazer alguma coisa com a sua vida. E ele, 25% vai ser um potencial. Eles nem gostam, nem desgostam. Mas se você ganhar o coração deles e mostrar que Deus está com vocês, vão ficar com você. E foi dito certo. Quando ele se tornou pastor, a primeira oração que ele fez foi assim: Senhor, tira os 25% que não gostam de mim. E aí ele falou algo interessante, e aí ele começou a orar e tal, e aí começou a vir pastores que ele nunca imaginaram, olha, não sei o que, ele, amém, está abençoado, e enviou os irmãos. Depois que acabou, foi uma fase um pouco difícil, né? Depois que acabou, ele falou assim: Deus, agora me dê sabedoria para focar naqueles que nem gostam e nem não gostam, assim, sabe? Gosta e não gosta, não interessa. E aí ele falou assim: me ajuda. Aí ele começou a focar nessa galera, ganhou. Então ele já ficou com 25%, porque 25% já gostava dele, 25% não gostava e não gostava, e ele ganhou essa galera. E aí ele falou assim: e o pessoal que tanto faz, tanto fez? Ele falou: mano, deixa aí, tá tudo bem. Vou ficar. E ficou com 75% da igreja, e a igreja dele prosperou ainda mais. Entendeu? Ela prosperou ainda mais.
Então você precisa entender um chamado que Deus tem. Tem pessoas que não vão gostar de você. E na nossa igreja é assim, tem gente que não gosta de eu pregar. Entendeu? Elas não gostam, está tudo bem. Elas amam ver o meu irmão pregar. Mas esse é o reino de Deus. O reino de Deus é assim. Está comigo ou não? O reino de Deus é assim, é assim. Tem gente que não vai gostar da sua liderança. Amém. Mas ele vai gostar da liderança do irmãozinho do lado. Está feliz, está dentro do reino, está tudo aqui dentro da igreja. Está todo mundo abraçado, está feliz, está tudo bem. Eu não tenho problema com isso. Mas você precisa, as pessoas que Deus te der, você precisa orar por elas para que você guie elas de alguma forma. Então, um líder, ele não é talento. Líder não é conhecimento. Liderança não é nem perseverança, querido. Liderança é um estado de espírito. É alguém que se posiciona para liderar o caminho, entendeu? Não tem uma fórmula. Cada um de nós tem esse trabalho. Eu vi uma frase alguns anos atrás, acho que foi, não sei se foi Napoleão que falou isso. Ele falou assim: um exército de ovelhas liderado por um leão sempre irá vencer um exército de leões liderados por ovelhas. Um exército de ovelhas liderado por um leão sempre irá vencer um exército de leões liderados por ovelhas. Ninguém vem perfeito ao mundo. Eu acho interessante a visão perfeita de Deus. O que é o pronto de Deus? O pronto de Deus é um bebê. Deu 9 meses na barriga. E aí Deus fala assim, está pronto para nascer. Bom, na minha lógica não estava pronto para nascer não. Porque essa criança não sabe andar, não sabe comer, não sabe falar, mas Deus diz, está pronto. Interessante isso, né? Já parou para pensar nisso? Às vezes Deus está chamando você para a liderança, você fala assim, eu não estou pronto, Deus. Deus fala assim, está pronto. Sei que não sabe, mas você está pronto. Todo o potencial que você carrega está aí. E aí você vai no processo. E por que Deus nos manda prontos como bebês? Porque um bebê, para você ter chegado na sua fase adulta, que não interessa se a sua família foi a pior família do mundo, alguém teve que te amamentar, alguém teve que te limpar, alguém teve que ouvir as suas primeiras palavras, alguém segurou no seu braço quando você deu os primeiros passos e caiu, alguém te vestiu. Você foi vestido e foi direcionado por muitos anos, não interessa quem fez isso, alguém teve que fazer. Na liderança do reino de Deus, funciona assim, a gente vem pronto com 9 meses, mas Deus levanta pessoas para cuidarem de nós. A gente vai aprendendo na etapa. Como líder, mesmo você tendo a visão, você não tem toda a visão. E aí é engraçado, porque o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, tem a visão geral que Deus dá para o pastor, Deus dá para a liderança. E dentro dessa visão geral, Deus coloca pessoas que também têm visões menores, que completam aquela obra. Às vezes que nós temos orado para que Deus nos direcione, Deus já enviou pessoas que estão nos direcionando. Que já estão apresentando um novo caminho, está mostrando o que está acontecendo. Então eu vejo pelo meu pai. O que salvou meu pai? Eu e o meu irmão. Meu pai é um homem de Deus, caminhou com o Senhor, mas ele viveu um mover dos céus. Ele conhecia uma forma. Nós estávamos vendo coisas diferentes. Então meu pai é um homem que fundou, mas o bastão que ele passa para a gente, sabe, o bastão que ele passa para a gente faz, a gente viu coisas novas, coisas que estavam acontecendo. Então ele não precisou de um pastor de fora ministrar sobre a vida dele. Ele não precisou de um líder extraordinário. Deus estava usando pessoas de dentro da própria igreja para direcioná-lo, para mostrar o caminho. Vem cá, ele só foi, sabe? Ele só começou, aceitou o que Deus estava fazendo. Então você precisa investir na sua liderança, no conhecimento que você tem, conhecimento sobre você, sobre o perfil da sua liderança, aquilo que Deus colocou na sua vida. Você precisa entender também o que está sendo construído aqui. Querido, nem tudo que é bom é certo. Está comigo? Nem tudo que é bom é certo. Tem coisas que você faz como líder que é bom para aquele timinho seu, mas prejudica a igreja. Tipo, vou marcar uma oração no dia de culto de domingo. Ó, a gente fez um grupinho lá em casa, vamos fazer uma oração, irmãos, ó, domingo estamos marcando uma... Mas tem programação na igreja. Não, mas os irmãos estão precisando. Beleza, pode ser bom, mas não é certo. Então tem pessoas que você está cuidando delas de uma forma especial e você está estragando a igreja. Você está criando um precedente que não faz mal. Vocês estão comigo ou não?
está fazendo algo que, assim, é bom para aquela pessoa, mas destrói a organização. Tem coisas que nós não podemos abrir mão. Tem que servir a igreja de uma forma como um todo. Entendeu? Tem que servir. Senhor, o que está sendo construído? Para onde que isso vai? É igual o pai que às vezes, ou a mãe que quer agradar o filho e tira a autoridade do cônjuge. Você não sabe o tanto que você está destruindo o seu filho. Sabe? Você tira ali de trás dos panos. Então nós temos esse chamado. Então, como cada um tem um chamado para ser liderança, cada um tem um chamado de Deus para fazer algo poderoso em determinados níveis. Cuide daquilo que Deus tem te dado com excelência. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que você faz? Quem são os melhores do mundo que faz isso? Quem são as melhores pessoas que fazem isso? Quem são aqueles que servem como ninguém? Qual foi a última vez que você estudou sobre essa área? Queridos, nós cuidamos de pessoas. Igreja é um lugar que você lida com o destino das pessoas. A forma como você fala, a forma como você age, pode salvar um casamento, pode destruir um casamento. Pode levantar alguém, pode destruir. Nós cuidamos de pessoas. Você estudou o quê? Quando você entra na internet, você estuda como você está fazendo aquilo. Cara, sempre alinhando com o pastor, sempre alinhando com a liderança. O que vocês querem fazer? Como é que a gente pode servir? De que forma as coisas funcionam? Sempre estudando para você crescer. Né? Sem esse entendimento de, cara, eu estou aqui para servir. Liderança é uma forma de servir. É uma forma de ser honrado, é uma forma de servir. É uma forma de você abençoar as pessoas. Então, sabe, de qualquer forma, você está abençoando as pessoas, trazendo o destino delas à tona. Irmão, te falar uma coisa, você não tem nada tão poderoso quando você vê pessoas vivendo o projeto delas. Nossa, cara, é maravilhoso. Quando você vê pessoas alinhadas no chamado que elas carregam. E a religiosidade às vezes tenta fazer com que a gente faça as coisas sem pensar o porquê nós estamos fazendo. Não dá certo, mas todo mundo sempre fez. Fiz isso até hoje. Vamos continuar desse jeito. Não, meu irmão, Jesus está mudando a estratégia. O tempo todo. Ele está trazendo um novo direcionamento, ele está trazendo de uma nova forma. Ele está sempre modificando a forma como as pessoas o veem. Sabe? Ele está sempre pensando além. Então, guie as pessoas no chamado que Deus tem para você. E como igreja, eu sinto também que, para a gente concluir, já deu o horário aí, mas como igreja eu sinto que o chamado divino, você precisa entender a visão divina daquilo que Deus quer construir. O que Deus quer construir através de você? Qual que é a visão divina? Qual que é a revelação dos céus? O que Deus quer fazer através da sua vida? Meu irmão, quando você sabe disso, você começa a caminhar para aquele lado. Nós como líderes não vamos saber tudo sempre. E glória a Deus por isso. Às vezes o líder, irmão, ele vai saber na hora o que fazer. Ele não sabe nem o que fazer direito. Aí você vai falar assim, onde você viu isso na Bíblia? Gideão, veja a vida de Gideão. O anjo aparece para ele, não sabia nem que era um anjo. Ele não sabia nem como adorar corretamente o anjo, o Senhor, porque ele queria levantar um altar debaixo da árvore e o anjo falou, coloca nessa pedra aqui. Mas Deus chama Gideão pelo destino dele. Gideão não era corajoso, mas Deus chama Gideão de homem corajoso, homem valente. Olha que interessante isso. Ou seja, Deus conhece o destino pelo qual Ele te criou. Gideão começa a reclamar com Deus. Por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor nos deixou? O anjo nem responde. Tem uma coisa que eu achei interessante de Deus. Deus não vai ficar respondendo o seu choro. Ele não vai ficar respondendo, por que não está dando certo? Deus não responde isso. Deus responde quem Ele criou você para ser. Tipo, Deus não vai conversar com o Heber fraco. Deus vai conversar com o Heber que Ele criou. Então, quando o Heber fraco vem, não sei, Deus nem vai responder. Ele fala assim, meu filho, você criou para isso, eu estou conversando com você. Deus conversa com a sua verdadeira identidade. Está comigo ou não? Sua verdadeira identidade. Ele vai chamar você pela sua verdadeira identidade. E aí, Gideão começa a obedecer. Eu não sei o que Gideão vê. Com certeza ele sentiu que era isso mesmo que ele era chamado. E começa a obedecer aquilo que Deus tinha. Mais tarde, uma das coisas que o Senhor faz com Gideão, que eu acho interessante, Deus fala assim, antes de Gideão ir para a guerra, qualquer coisa, Deus fala assim, vai lá quebrar o altar que seu pai construiu. Aqui tem alguns princípios de liderança que eu acho interessante. Primeiro, Gideão tem um encontro divino. Segundo, Gideão tem que fazer uma libertação dentro da sua própria casa.
Tem gente que quer mudar o mundo, mas não começa um processo dentro de casa. O reino de Deus é Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, ele começa nesse processo. Deus direciona isso para Gideão. Então, Gideão vai lá e quebra, ainda que de madrugada, ele quebra o altar do pai. E aí, Gideão ouve que os amalequitas estão vindo, e ele convoca Israel, mas Gideão não tinha uma estratégia de guerra. Gideão não sabia o que ia fazer. E aí, chega lá, 30 mil pessoas, se eu não me engano, e Gideão faz o quê? Deus fala assim, tem muita gente aqui. Pergunta quem está com medo. Os que estão com medo, vai uns 20 mil embora. Uma galera. Imagine você tomar uma direção de Deus e a direção que Deus te dá faz você perder a maioria dos seus seguidores. Gente, isso daqui não era Instagram, não, era guerra. Não era assim, perdi, mas recupero. Não, meu irmão, perdi. Perdi, vou morrer aqui. Imagina, Gideão é corajoso de aceitar a direção de Deus. Aí Deus olha para ele e fala assim, ainda tem muita gente. Não era uma, sabe, não era uma coisa, eles não iam jogar um futebol. Era uma guerra. No final, sobra 300 debaixo da direção de Deus. Gideão não sabia. Deus não falou para ele no começo da jornada, porque Deus não fala tudo para a gente, mas Deus não falou para Gideão assim no começo da jornada, assim, ó, Gideão, eu vou te usar, mas vai ser com 300 pessoas. Então está tudo bem você não saber tudo, porque Deus quer te guiar passo a passo. Amém? Você só precisa saber que Deus te chamou. Então Deus vai te guiar passo a passo. Deus vai te direcionar passo a passo, vai te direcionar. E às vezes você vai fazer uma loucura que nem você mesmo acreditava. E aí Deus dá 300 pessoas. Aí Gideão, beleza, e agora? Com 300 eu faço o quê? Deus vai falar assim, você vai fazer assim, você vai fazer desse jeito, eu vou te dar essa estratégia. Então, as pessoas que são chamadas por Deus, eles não precisam saber tudo, eles não são os mais inteligentes, eles não são os mais espertos, mas eles são sensíveis. Você vai guiar as pessoas através da sensibilidade do Espírito Santo. Deus vai te guiar, vai te direcionar. Comece a ver com os olhos da fé o potencial que isso daqui carrega. Entenda o seu tempo, entenda a sua posição. Deus, qual que é a minha posição? O que eu tenho que fazer? Eu estou no lugar certo? Gente, eu aprendi uma coisa com o Senhor há muitos anos. Eu amo a igreja onde eu congrego, amo mesmo, como pastor. Mas eu aprendi o seguinte, eu amo mais o Senhor. Quando eu estava em Sarasota, final de 2018, a gente implantou uma igreja lá. Uma igreja com os americanos. O Senhor falou comigo assim, eu tinha terminado 40 dias de jejum. Ele falou assim, ó, eu estou prestes a derramar um avivamento no Brasil, eu quero você de volta no Brasil. Eu não pensei duas vezes. Voltei. Aí eu falei para Deus, a única coisa que eu falei para ele assim, ó, você tem que falar com a minha esposa e com meus discípulos. Eu não prometi para ninguém que eu ia embora, não falei que eu ia embora, não planejei nada. E aí Deus falou com a minha esposa e falou com os meus discípulos, que hoje são pastores da igreja lá. E aí o Senhor me trouxe de volta. Então você tem que saber, Deus, qual que é o meu papel, qual que é a minha função. De que forma que eu posso fazer? Porque é muito maior, querido. O que Deus quer fazer através da sua vida, o que Deus quer fazer através dessa comunidade, é muito maior. Mas nós vamos entender o que o Senhor quer fazer. Não é só culto, não é só programação, sabe? Deus quer fazer muito mais. Ele quer transformar, eu creio que Ele quer transformar esse ambiente em algo que vai mudar essa região. Sabe? Não vai ser mais uma igreja, Ele quer mudar. O que Deus quer fazer? Quais são as pessoas que só você pode alcançar? Só você. Só você pode liderar essas pessoas. Então eu creio que esse tempo de liderança, assuma a sua posição. Muitos líderes deixam de fazer as coisas porque eles acham que precisam ser fortes, precisam ser imponentes. Gente, é só ler a Bíblia que você vai perceber que a maioria dos líderes que Deus escolhe não tem nada disso. Olha a liderança de Moisés. Deus chama Moisés, mas ele fala assim, não posso. Moisés, a última coisa que Moisés queria era libertar o povo. Aí Deus fala para Moisés, imagina, mano, uma liderança gaga não é legal assim, né? Faraó. Imagina Moisés lá, né? Deus não cura a gagueira de Moisés, a língua pesada de Moisés, e manda a Arão. Outra coisa interessante que eu quero que você entenda, a sua deficiência
é a função de alguém. Entendeu? Deus não curou Arão, Deus não curou Moisés. Tá tudo bem, porque Deus já tinha Arão. Se Moisés não fosse gago, algumas pessoas dizem que era, Arão não teria um trabalho. Esse é o corpo, Deus trabalha desse jeito. A área que você não consegue é o serviço de alguém. Nós não precisamos ser tudo, gente. Nós não precisamos ser tudo, glória a Deus. Você não precisa pregar bem, você não precisa ser tudo. Você só precisa ser o que Deus mandou você fazer. Tá? Você só precisa estar naquele lugar. Aí Arão vai lá, ele é a voz de Moisés diante de Faraó. Sabe? Ele é o cara que vai onde os dois iam, as coisas aconteciam. Deus fez algo extraordinário na vida dele. Então, como líderes, você não precisa ser o cara mais forte, o mais eloquente, ou não sei o que. Não, você não precisa ser nada disso. Você só precisa obedecer o que Deus quer que você faça, fazer o que Deus quer que você faça, mostrar uma visão para as pessoas e liberar o destino delas. Sabe? Eu quero que quando as pessoas caminham com você, elas falam, cara, não sei o que acontece. Quando eu caminho com ele, quando eu caminho com ela, meu destino é liberado. Meu coração por Jesus queima. Sabe? Minha vida é transformada. Os testemunhos me modificam. Sabe? Não tem a ver se você tem muita educação formal, pouca educação formal, muito dinheiro, pouco dinheiro. Tem a ver se você simplesmente quer servir e manifestar o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. Eu quero orar com vocês. Eu quero que o Senhor tire toda, como eu posso dizer, todo medo de ser quem você nasceu para ser. Sabe, não tenha medo de viver todo o seu potencial e de liberar o potencial das pessoas. Não tenha medo. Eu lembro que o Denis Silva falou uma coisa muito interessante alguns anos atrás. Ele fala na cultura da honra. Ele fala que nós temos medo de elogiar as pessoas porque a gente não quer que elas fiquem orgulhosas, né? Mas ele fala algo interessante. Ele fala assim, olha, a minha responsabilidade é te honrar. A sua responsabilidade é lidar com os elogios. A nossa responsabilidade é honrar o que as pessoas carregam. Às vezes tem gente que tem medo de crescer. Fala, não vou crescer não, porque eu posso ficar orgulhoso, mas como assim? Não vou investir não, porque... Não, como assim? Invista. As pessoas precisam daquilo que você carrega. Sabe? Eu tenho orado para que as pessoas aprendam a viver em prosperidade. Elas aprendam a viver com poder, com honra. Elas aprendam a viver com elogio. Eu lembro que na minha escola, quando a gente estudava, as professoras elogiavam e a turma fazia muita bagunça. Ela falava, foi só elogiar. Mas a gente tem que ensinar as pessoas a aprenderem a receber elogios, a receber honra. Deixar ela lidar com aquilo. Porque quem aprende a receber honra, também aprende a dar honra. Eu vejo um pouquinho isso nas minhas filhas. Eu falo o tempo todo que elas estão bonitas, que elas são muito lindas. E elas, onde elas vão, elas falam para as pessoas, você é linda demais. Ela abraça as pessoas e fala, você é princesa. E eu achei tão interessante, um dia minha filha mais nova abraçou uma mulher que estava vestida de princesa, olhou no olho dela e falou assim, você é muito linda, eu te amo. Cara, essa mulher começou a chorar. Ela ficou tão emocionada. Sabe, Deus quer te levantar. Você nasceu para ser líder. Você não só nasceu para ser líder, mas nasceu para liderar do seu jeito, do seu tipo de liderança. Sabe? E Deus quer que você use isso para abençoar pessoas. Eu não sei, mas talvez Ananias nunca pensou que o homem que Deus estava levando ele para orar por, para discipular, seria um homem que escreveria uma boa parte do Novo Testamento. Seria Paulo que pregaria para os gentios. Eu não sei quem senta aqui. Eu não sei quais são as pessoas que você cuida. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que quem quer que seja que Deus envia, tem
e você temos a responsabilidade de cuidar dessas pessoas. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa igreja. Quero te agradecer por essa liderança. Eu quero te agradecer pelo coração dos teus filhos, ó Deus. Deus, aqui estão pessoas que amam essa igreja, pessoas que querem servir aqui. Pai, a maioria que está aqui, talvez todos, passaram por várias igrejas para chegar até aqui. Se nós estamos aqui, Deus, porque nós queremos. Eles estão aqui é porque eles querem servir de alguma forma. Ninguém os força a estar aqui. Assim como os outros que vêm, os membros que vêm, ninguém os força a estar aqui. Existem igrejas maiores, igrejas mais bonitas, igrejas com mais recursos, mas o coração deles queima por isso, queima por esse ambiente. Nós queremos honrar essas pessoas. Eles querem honrar essas pessoas que estão aqui. Pai, eu oro para que se levante um espírito de liderança nessa igreja, que veja esse ambiente com os olhos da fé. Aquilo que o Senhor diz que é certo, é certo. Aquilo que o Senhor diz que não é certo, não é certo. Aquilo que o Senhor quer fazer, nós queremos fazer. Pai, nós oramos para que o Senhor venha retirar aqueles que o Senhor não plantou, mas também venha trazer aqueles que o Senhor já deu ordem no coração deles para estarem aqui. Aqueles, Pai Celestial, que o Senhor está chamando eles para fazerem parte, que pertence a essa comunidade, que tem um chamado poderoso, Pai, para ser bênção. Senhor, eu creio que dias melhores ainda estão por vir, Deus, que os teus filhos não viveram nem 10% daquilo que eles vão viver, daquilo que o Senhor tem para a realidade dos céus. Pai, que eles não se movam por necessidade, que eles não se movam por dificuldade, que eles não se movam pelas circunstâncias, mas que eles se movam pela realidade dos céus. Pai, que eles possam ver o que o Senhor está fazendo nos céus, trazendo a vida e a vitória para sempre, Pai. Eu quero abençoar os teus filhos pelo poder que é no santo nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.